veio, muitos não têm dado crédito, mas a palavra está sendo pregada aqui, está alcançando pessoas, irmãos. Eu até falei esses dias, eu acho que eu vou viver só de internet. Eu acho que o espaço aqui está grande demais. Acho que pequenininho dá para a gente fazer um podcast da idade. Às vezes quando eu chamo um, Diácono Edno, hoje teremos um bate-papo com o Diácono Edno falando sobre tal. Hoje teremos um bate-papo com o irmão Juan, tecladista da IGAT, que tem uma visão estranhona sobre o reino de Deus. Nós vamos debater isso, vamos ter esse debate que está alcançando mais gente. Eu acho, vamos continuar orando a Deus, porque eu acho que nós alcançaremos mais almas do que se nós ficarmos perdendo tempo aqui, sem tudo. Mas o que o Senhor tocar o coração que nós vamos fazer. Aí vamos embora. Então, nem todos. Quem diz, preste atenção, o Senhor diz em Mateus 7,21, que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vai ser assim, ó, 5 minutos, no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então deixa eu dizer para vocês, quem diz que teme ao Senhor, mas não faz a sua vontade, na realidade está a ser o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Então quem diz que teme ao Senhor, mas não faz a sua vontade, a vontade do Pai, na realidade está a ser enganando. Identidade. Crente. Você diz que serve o Senhor, que ama o Senhor, que aceitou o Senhor, que foi batizado, passou pelas águas, teve experiência até com o Espírito Santo. Mas se você não faz a vontade de Deus, se você faz a tua vontade, você está se enganando. Ou você está se enganando, ou você está fingindo que está enganando alguém. Você sabe que você está enganando. De uma coisa eu tenho a convicção, que você não entrará no céu. Porque em Mateus 7,21 que nós lemos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, se você diz que teme ao Senhor, mas não faz a vontade do Senhor, na realidade você está se enganando. Pois é impossível temer a Deus e não obedecê-lo. Pois é impossível temer, dizer que teme a Deus, mas não obedecê-lo. Ser destruído, isso é. Lembra, falou casa? Casa, está falando só do indivíduo, está falando casa. É para você ter casas de crente que. É para você ter famílias de crente que. É por isso que tem filhas de crente, tem filhos de crente. Por quê? Porque não está edificado na rocha. E Jesus está deixando bem claro isso, e ele conta essa história para falar sobre arrebatamento, sobre a volta dele, sobre arrebatamento da igreja, arrebatamento dos santos. Então, os que não são prudentes são aqueles que não edificam a sua casa na rocha, mas edificam na areia, porque ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Versículo 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo como? Grande a sua ruína. E detalhe, né? Ele fez questão de dizer que a ruína Grande. é grande. Tem ruína maior do que perder a tua salvação? Lembra do áudio que nós botamos aqui? Lembra do áudio que nós colocamos na quarta-feira aqui? Deixa eu ver se dá para repetir esse áudio. Não sei, né? Agora já passou já tanta mensagem que esse povo coloca, que o áudio ficou para trás, o vídeo ficou para trás. É um vídeo, né? Ficou para trás. Continua na filmagem aí. Ficou para trás. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Deixa eu ver agora esse negócio de ser avô, só tem coisa de neto aqui, né? No grupo da família. Vamos ver.
Deixa eu ver se é isso. Não, olha lá, estou falando dessa coisa de criança. Tudo agora é só de neto. Neto. Tá, esse aqui. Vamos lá. Ali, ó. Ali na caixa. Vamos lá. Vamos lá. Nós colocamos esse áudio aqui no nosso estudo de quarta-feira. Ouça esse áudio. Deu para entender o que foi dito? Eu preciso de uma outra chance, Deus. Viu a catarse? Esporcando todo um sentimento de desespero. Eu preciso só de mais uma chance, Deus. Você consegue formular isso assim na sua mente, trazer para sua mente essa imagem de um desespero de pessoas que teve uma oportunidade, mas que perdeu essa oportunidade e que agora não tem mais oportunidade? Esse é o desespero de que não tem mais. Aqui está falando de uma morte, da perda de um ente querido. Me dá mais uma chance, que ele traz de volta essa pessoa. Tem como trazer de volta a pessoa que morreu? Tem como você trazer de volta a pessoa que morreu? Tem como você conseguir a tua salvação sendo que você ficou? Imagina o desespero, imagina a angústia. Vai ser diferente agora, Senhor. Eu vou me dedicar, eu vou fazer, eu não vou mais enganar, não vou mais fingir. Eu sei que eu estava só me enganando, não estava enganando o Senhor, não estava enganando meus irmãos, não estava enganando a igreja, eu só estava me enganando. E para ele, mas não sabia que eu estava só me enganando. E saber que não tem mais jeito? Não tenho. Não está edificando na rocha, está edificando na areia, e que será grande a sua ruína. A ruína é grande. Pai, eu quero voltar, porque aqui é muito quente. Jesus diz, vamos continuar, vamos lá. Jesus diz que só podemos edificar as nossas vidas em dois lugares. Jesus, ele deixa claro que nós só podemos edificar as nossas vidas em dois lugares: ou na rocha, ou na areia. Na rocha é quem ouve a palavra e pratica. Na areia é o que ouve a palavra, entra no ouvido, sai no outro, acha que é crente, acha que está agradando o Pai e diz Senhor, Senhor, mas não entrará no céu. Ele diz, todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas não obedece, não entra no céu. Então quem ouve e não obedece, ou é a nomenclatura que é utilizada hoje, evangélico não praticante. Evangélico não praticante, irmãos, está edificando a casa na areia. Então você diz Senhor, Senhor, porque você é o quê? Eu sou evangélico, mas eu não sou praticante. Eu vou quando eu quero, eu pratico quando eu quero, eu faço o que eu quero. Então você é o seu Senhor. Você não está edificando a sua casa na rocha, está edificando na areia. E Jesus disse que será grande a sua ruína. É Jesus quem disse. Às vezes achamos que estamos obedecendo, pois as coisas estão dando certo. Às vezes achamos que estamos obedecendo, pois as coisas estão dando certo. Mateus 7:21 novamente. Então está dando tudo certo. Mas o versículo 23 diz: então lhes direi explicitamente, eu direi na tua cara,
nunca Conheci. sabe o que é isso? Senhor, cadê minha coroa? Qual é a maior? Qual é a maior, Senhor? Qual é a maior? Ah, mas por que, meu filho? Vai te dar essa chance. Igual fez com Pedro, amigo. Igual fez com Judas, amigo. É com beijo que você trai o filho do homem. Ele vai dizer para você, tu vai chegar diante de Deus, cadê minha coroa, Senhor? Cadê a maior? Porque o seu nome precisa do demônio. Esse seu nome por enfermo. Cadê minha coroa? Ele vai dizer para você assim, amigo, eu nunca Te conheci. Então, como nunca conheceu, se era no nome dele que expulsava. Quando eu oro e o demônio é expelido, quem está expelindo aquele demônio? Jesus. Quem está expelindo o demônio? Jesus. Então, como que Jesus nunca me conheceu, se através de mim ele está expelindo o demônio? Vamos continuar. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, eu nunca concordei contigo. Eu não concordei com o que você fazia. E quando eu expulsava demônio, não era no teu nome, era no meu nome. Não era por você, era pelo endemoniado. Quando eu curava, eu não curava por você, eu curava por causa do enfermo. E era por isso. Mas você, eu nunca concordei com as suas práticas. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Está dando para compreender? Nem todos que chamam Senhor, Senhor, entraram no céu, mas ninguém faz a vontade do Pai. E foi dito também que os que ouvem e praticam, edificam a casa na rocha. Então esses que fazem a vontade do Pai. E os que não fazem a vontade do Pai, é aqueles que edificam a casa na areia, e Jesus disse, será grande a sua ruína. Então nós achamos que às vezes que estamos obedecendo, então eu estou obedecendo. Eu estou obedecendo, estou edificado na casa na rocha, até a pessoa sabe que não está, irmão. Quem não está obedecendo sabe que não está. Quem está com as paradas erradas sabe que não está. Quem é crente banana sabe que não está, irmão. Quem é crente frouxo, quem é crente que não tem compromisso, ou é crente que não é assíduo, quem é crente que não quer congregar, não quer fazer parte da congregação, não quer estar inserido no corpo. Jesus disse, se nós estivermos enxertados nele, na videira, Jesus disse que ele é a videira verdadeira, nós somos o ramo, o Pai é agricultor. O apóstolo Paulo vai de uma forma análoga, ele vai dizer que a igreja de Cristo é um corpo, como se fosse um corpo humano. Nós somos os membros desse corpo, que Jesus é a cabeça. E se nós não estivermos enxertados nesse corpo, se nós não estivermos inseridos esse corpo vai ser dilacerado, esse corpo vai ser arrancado, esse corpo vai entrar no estado de putrefação, esse corpo vai virar uma carniça e não vai prestar para mais nada. Então, se nós não estivermos inseridos, se nós não estivermos em movimento, junto com o corpo, trabalhando, edificando a nossa vida na rocha, nós não seremos reconhecidos pelo Senhor. Ele vai dizer, apartai de mim, vós que é maldito, que você é mau, você pratica a iniquidade, e eu nunca te conheci. Pronto. No nosso meio, muitos não têm dado crédito, mas a palavra está sendo pregada aqui, está alcançando pessoas. Eu até falei esses dias, eu acho que eu vou viver só de internet. Eu acho que o espaço aqui está grande demais. Acho que um pequenininho dá para a gente fazer um podcast da idade. Às vezes quando eu chamo um diácono Edno, hoje teremos um bate-papo com o diácono Edno falando sobre tal. Hoje teremos um bate-papo com o irmão Juan, tecladista da IGAT, que tem uma visão estranhona sobre o reino de Deus. Nós vamos debater sobre esse debate, que está alcançando mais gente. Eu acho, vamos continuar orando a Deus, porque eu acho que nós alcançaremos mais almas do que se nós ficarmos perdendo tempo aqui, sem tudo. Mas o que o Senhor tocar no coração que nós vamos fazer. Aí vamos embora. Então, nem todos. Quem diz, preste atenção, o Senhor diz em Mateus 7,21, que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vai ser assim, ó, 5 minutos, no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então deixa eu dizer para vocês, quem diz que teme ao Senhor, mas não faz a sua vontade, na realidade está a ser o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Então quem diz que teme ao Senhor,
mas não faz a sua vontade, a vontade do Pai, na realidade está se enganando. Identidade. Crente. Você diz que serve o Senhor, que ama o Senhor, que aceitou o Senhor, que foi batizado, passou pelas águas, teve experiência até com o Espírito Santo. Mas se você não faz a vontade de Deus, se você faz a tua vontade, você está se enganando. Ou você está se enganando, ou você está fingindo que está enganando alguém. Você sabe que você está enganado. De uma coisa eu tenho a convicção, que você não entrará no céu. Porque em Mateus 7:21 que nós lemos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, se você diz que teme ao Senhor, mas não faz a vontade do Senhor, na realidade você está se enganando. Pois é impossível temer a Deus e não obedecê-lo. Pois é impossível temer, dizer que teme a Deus, mas não obedecê-lo. Não está edificando a rocha, está edificando na areia, e que será grande a sua ruína. A ruína é grande. Pai, eu quero voltar, porque aqui é muito quente. Jesus diz, vamos continuar, vamos lá. Jesus diz que só podemos edificar as nossas vidas em dois lugares. Jesus, ele deixa claro que nós só podemos edificar as nossas vidas em dois lugares. Ou na rocha, ou na areia. Na rocha é quem ouve a palavra e pratica. Na areia é o que ouve a palavra, entra no ouvido, sai no outro, acha que é crente, acha que está agradando o Pai, e diz Senhor, Senhor. Mas não entrará no céu, que ele diz. Todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas não obedece, não entra no céu. Então quem ouve e não obedece, ou é a nomenclatura que é utilizada hoje, evangélico não praticante. Evangelho não praticante, irmãos, está edificando a casa na areia. Então você diz Senhor, Senhor, porque você é o quê? Eu sou evangélico, mas eu não sou praticante. Eu vou quando eu quero, eu pratico quando eu quero, eu faço o que eu quero. Então você é o seu Senhor. Você não está edificando a sua casa na rocha, está edificando na areia, e Jesus diz que será grande a sua ruína. É Jesus que disse. Às vezes achamos que estamos obedecendo, pois as coisas estão dando certo. Às vezes achamos que estamos obedecendo, pois as coisas estão dando certo. Mateus 7:21 novamente. Não está edificando a rocha, está edificando na areia, e que será grande a sua ruína. A ruína é grande. Pai, eu quero voltar, porque aqui é muito quente. Jesus diz, vamos continuar, vamos lá. Jesus diz que só podemos edificar as nossas vidas em dois lugares. Jesus, ele deixa claro que nós só podemos edificar as nossas vidas em dois lugares. Ou na rocha, ou na areia. Na rocha é quem ouve a palavra e pratica. Na areia é o que ouve a palavra, entra no ouvido, sai no outro, acha que é crente, acha que está agradando o Pai, e diz Senhor, Senhor. Mas não entrará no céu, que ele diz. Todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas não obedece, não entra no céu. Então quem ouve e não obedece, ou é a nomenclatura que é utilizada hoje, evangélico não praticante. Evangelho não praticante, irmãos, está edificando a casa na areia.
Então você diz Senhor, Senhor, porque você é o quê? Eu sou evangélico, mas eu não sou praticante, eu vou quando eu quero, eu pratico quando eu quero, eu faço o que eu quero, então você é o seu Senhor. Você não está edificando a sua casa na rocha, está edificando na areia, e Jesus disse que será grande a sua ruína. É Jesus quem disse. Às vezes achamos que estamos obedecendo, pois as coisas estão dando certo. Às vezes achamos que estamos obedecendo, pois as coisas estão dando certo. Mateus 7:21 novamente. Então está dando tudo certo. Mas o versículo 23 diz: então lhes direi explicitamente, eu direi na tua cara. Nunca. Sabe o que é isso? Senhor, cadê minha coroa? Qual é maior? Qual é maior, Senhor? Qual é maior? Ah, mas por que, meu filho? Vai te dar essa chance. Igual fez com Pedro, amigo. Judas. Igual fez com Judas, amigo. É com beijo que você trai, filho bom. Ele vai dizer para você, tu vai chegar diante de Deus, cadê minha coroa, Senhor? Cadê a maior? Porque o seu nome precisa do demônio. Esse é o nome do enfermo. Cadê minha coroa? Ele vai dizer para você assim, amigo, eu nunca conheci. Então, como nunca conheceu, se era no nome dele que expulsava. Quando eu oro e o demônio é expelido, quem está expelindo aquele demônio? Jesus. Quem está expelindo o demônio? Jesus. Então, como que Jesus nunca me conheceu, se através de mim ele está expelindo o demônio? Vamos continuar. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, eu nunca concordei contigo. Eu não concordei com o que você fazia. E quando eu expulsava demônio, não era no teu nome, era no meu nome. Não era por você, era pelo endemoniado. Quando eu curava, eu não curava por você, eu curava por causa do enfermo. E era por isso. Mas você, eu nunca concordei com as suas práticas. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Está dando para compreender? Nem todos que chamam Senhor, Senhor, entraram no céu, mas ninguém faz a vontade do Pai. E foi dito também que os que ouvem e praticam, edificam a casa na rocha. Então esses que fazem a vontade do Pai. E os que não fazem a vontade do Pai, é aqueles que edificam a casa na areia, e Jesus disse, será grande a sua ruína. Então nós achamos que às vezes que estamos obedecendo, então eu estou obedecendo. Eu estou obedecendo, estou edificado na casa na rocha, até a pessoa sabe que não está, irmão. Quem não está obedecendo sabe que não está. Quem está com as paradas erradas sabe que não está. Quem é crente banana sabe que não está, irmão. Quem é crente frouxo, quem é crente que não tem compromisso, quem é crente que não é assíduo, quem é crente que não quer congregar, não quer fazer parte da congregação, não quer estar inserido no corpo. Jesus disse, se nós estivermos enxertados nele, na videira, Jesus disse que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, o Pai é agricultor. O apóstolo Paulo vai de uma forma análoga, ele vai dizer que a igreja de Cristo é um corpo, como se fosse um corpo humano. Nós somos os membros desse corpo, que Jesus é a cabeça. E se nós não estivermos enxertados nesse corpo, se nós não estivermos inseridos nesse corpo vai ser dilacerado, esse corpo vai ser arrancado, esse corpo vai entrar no estado de putrefação, esse corpo vai virar uma carniça e não vai prestar para mais nada. Então, se nós não estivermos inseridos, se nós não estivermos em movimento, junto com o corpo, trabalhando, edificando a nossa vida na rocha, nós não seremos reconhecidos pelo Senhor. Ele vai dizer, apartai de mim, vós que é maldito, que você é mau, você pratica a iniquidade, e eu nunca te conheci. Pronto. Nós vamos trabalhar para o reino. Jesus está falando do trabalho que ele fazia com o pai terreno dele na carpintaria. É isso que ele está falando? Porque meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso que eu estou concluindo essa mesa. Foi isso que ele falou? Por isso que eu estou fazendo essa cadeira, esse guarda-roupa. Porque o meu pai, José, trabalha até agora na carpintaria e eu também trabalho. Foi isso que ele falou? Não, ele tinha os seus afazeres com seu pai. Porque a Bíblia vai dizer que ele aprendeu o ofício do
pai dele, de José, o ofício do pai terreno dele. Mas quando ele fala, pratica a palavra, a vontade do pai, está falando de Deus. E quando ele diz que meu pai trabalha até agora e que eu também trabalho, ele está dizendo fazer a obra do reino de Deus. Ou seja, ele também tinha os seus afazeres seculares, ele tinha a sua profissão, ele era carpinteiro assim como teu pai, mas ele não estava falando daquele trabalho, tinha o tempo daquele trabalho e tinha o tempo do trabalho do reino de Deus. E ele diz, como a palavra diz, que ouve, pratica e é prudente e edifica a casa na rocha, é aquele que tem o seu trabalho secular, cumpre as suas obrigações, mas sabe da necessidade de trabalhar para o reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, tem os exemplos. Não só está escrito como mandamento, mas tem Jesus ensinando na prática. Jesus ensina na prática tudo aquilo que nós devemos e temos obrigação de fazer. Se quisermos edificar nossa casa na rocha, se quisermos ser pessoas prudentes, e se não quisermos ouvir, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem está entendendo até aqui? Dá um glória, bem alto. É imitador de Cristo, por isso que ele vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então ele está dizendo do que ele fazia, porque ele imitou a Cristo. Então Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também quem? Cristo Em Jesus. Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por que humilhar? Tendo em forma de Deus, não usurpação, ser igual a Deus, antes vazia e se humilha. Qual a orientação Paulo fez à igreja para depois? O que Paulo tinha dito para essa igreja lá em Filipos? Para que depois ele pudesse falar sobre o exemplo de Cristo. Porque nós vimos a partir de Filipenses 2, a partir do versículo 5. Mas antes de chegar ao versículo 5 do capítulo 2, tem quantos versículos anteriores? Agora é matemática. E forte. Tinha quanto? Antes de 5, vem o quê? E continua decrescendo. Ok? Então, para ele chegar no versículo 5 e dizer, tem de vós, para chegar no 5 vai dizer, tem de vós, o que ele falou antes? Vamos lá, o que ele disse antes? Versículo 1 de Filipenses 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dois. Lembra que nós falamos na quarta-feira aqui, que o nosso vídeo falou do sermão da montanha também, de Mateus 24, que foi dito no filme que as pessoas nesse dia que iriam anteceder o arrebatamento, que as pessoas seriam egoístas. Lembra que nós falamos do egoísmo? E que nós debatemos que seria esse egoísmo que vai levar as pessoas a perder a salvação. O que é egoísmo? Egoísmo é a pessoa só pensar em si. Então o apóstolo Paulo, aos Filipenses, quando ele diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou, se humilhou e se fez servo. Ele falou isso, mas só que antes ele diz que em nós tem que haver também esse sentimento de sermos unidos, que nós temos que pensar a mesma coisa em comunhão, que temos que ter o mesmo amor, que temos que estar unidos, temos o mesmo sentimento, e que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Ele falou da humildade de Jesus, por se esvaziar. Então ele vai falar para nós também humildade, considerando cada um os outros, e não
tenha cada um em vista o que é próprio seu, ou senão também que cada qual que é dos outros. Então o egoísmo que diz aqui em Mateus 24, Sermão da Montanha, que nos últimos dias o homem seria egoísta, só pensar em você, só pensar no seu umbigo, é exatamente isso que está acontecendo com as igrejas. Porque eu venho para a igreja, eu não venho pensando em servir, ser servo, não, eu venho pensando em receber. Então eu sou egoísta, porque aquilo que eu poderia fazer para ajudar no corpo de Cristo, eu não faço. E não fazendo, eu não estou em comunhão, não fazendo, nós não estamos tendo o mesmo sentimento, nós não estamos no mesmo amor, nós não estamos na mesma humildade, nós estamos pensando somente naquilo que é nosso, então nós somos egoístas, estamos inseridos no grupo de pessoas que vai ouvir Jesus, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, porque nós não temos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, para ser igreja, para ser salvo, para receber do Senhor, vinde bendito de meu Pai, é necessário ajudarmos uns aos outros e sermos verdadeiramente igreja de Cristo. Não adianta, irmão, ser Cristo em casa, não adianta